porque o Senhor nos concedeu mais esta oportunidade de estar aqui nesta noite. Glória ao Santo Espírito de Deus. E assim nessa noite vai nos dizer a palavra do Senhor. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus, aleluia. Estamos diante de uma palavra, a qual o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai nos trazer a narrativa da segunda viagem de Paulo. Paulo ali desapartando de Barnabé, ele escolhe Silas para começar uma nova jornada. Como também foi com ele Timóteo. E conforme o livro vem nos apresentar, também estava com ele Lucas, o escritor. E ele começa a sua jornada. Ele começa, mas há momentos que escolhemos os caminhos e que achamos que é o certo, que é o melhor caminho aí. Muitas vezes queremos ir fazer missão lá fora, em outros países, em outras nações, atravessar o oceano. É bom. Mas muitas vezes podemos evangelizar e fazer missão aqui. Aqui há necessitados. Aqui há carentes da palavra. Aqui há carentes de libertação. E conforme a palavra vai nos dizer que eles queriam ir por uma direção e o Espírito Santo impedia. Talvez ele pudesse querer pensar, por que o Senhor não está nos impedindo de ir por essa direção, de passar por essa cidade? Mas é porque o Senhor conhece a necessidade. É porque o Senhor conhece a hora certa, o momento certo da gente agir. Glória ao Santo Espírito de Deus. E conforme a palavra do Senhor, Paulo ali teve uma visão. E esta visão vai dizer que um varão da Macedônia, ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A palavra relata que eles se prepararam para ir naquela missão. Aqui a palavra fala que era noite. Imagina, pastor. Porque Paulo, ele era um louco por Jesus. Era um doido, poderíamos dizer, um doido varrido por Jesus. E eu creio que quando ele teve aquela visão, de imediato ele preparou-se para sair naquela missão. Não se importou com a noite, mas foi fazer o ídolo do Senhor. Porque vidas estavam sedentas. Vidas estavam precisando de ajuda naquela hora. Glória ao Santo Espírito de Deus. Como a palavra fala, ele passa em várias cidades. Até chegar em Filipos, a cidade de Roma. Glória ao Santo Espírito de Deus. E chegando eles naquela cidade, eles começam a evangelizar. A palavra fala que eles procuravam pela manhã um momento, um lugar para se orar. E é chegado a um lugar onde estavam as mulheres lavando roupa. E ali eles começam a pregoar a palavra. Eles começam a evangelizar. Eles começam a falar de Jesus.
E a palavra penetra no coração de Lídia. E ali ela se batiza. Ali ela é batizada, como também toda a sua família. Porque Jesus, ele bate a porta. Ele bate a porta. Ele bate a porta. Entrar. Glória, Santo Espírito de Deus. Mas a palavra de Deus também vai dizer que, enquanto eles ali evangelizavam, uma jovem que possuía um espírito, mas um espírito de letra minúscula. Porque quando nós vemos na Bíblia que espírito e que Deus está com letras minúsculas, é porque não é o Deus, não é a divindade, mas sim demônios. Mas quando o Espírito está em letra maiúscula, o Deus está em letra maiúscula, se trata do nosso Deus. E a palavra vai dizer que aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava a vida das pessoas. Ela dava lucro aos seus senhores, aos seus donos. E a palavra vai dizer que de repente aquela jovem começa a segui-los. Glória, Santo Espírito de Deus. Começa a segui-los. E dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E assim a palavra diz que ela fez isso por vários dias. Ninguém sabe se era que Deus estava querendo fazer uma libertação para aquela jovem, ou se era uma artimanha de Satanás para jogar aquela cidade contra aqueles anunciadores das boas novas. Mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que estava na vida de Paulo, ele percebe quando o inimigo quer usar de artimanhas para parar o seu povo. Quando o inimigo quer usar de artimanhas para parar a sua igreja. E logo Paulo começou a se incomodar com aquela jovem. Até o ponto dele dar uma ordem no nome de Jesus para que aquele espírito saísse daquela vida. Glória, Santo Espírito de Deus. Imagina naquela hora, aqueles homens chegavam e olhavam tamanha fila que estava chegando para ser consultado pelaquela jovem. De repente eles começavam a dizer: hoje nós vamos ganhar muito dinheiro, que a fila está grande. Creio que aquela jovem sentada ia passando pessoas por pessoas, mas nada lhe saía. Passava outro, nada lhe saía. E talvez os seus senhores perguntassem para ela: o que está acontecendo? Por que você não está prevendo? Por que você não está adivinhando? O povo está indo embora. Nós estamos perdendo de ganhar por causa de você. O que está acontecendo? E de repente, eu imagino aquela jovem dizendo: pastor, olha, eu estava com a carga pesada, que eu não estava suportando carregar. Mas eu vi os homens evangelizando. Entre eles estava um chamado Paulo e outro chamado Silas. E eu comecei a gritar: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação
são servos do Deus Altíssimo. Aleluia! Glória a Deus! E aquele homem repreendeu o espírito que estava em mim. E de repente, era como se meus ombros ficassem leves. Glória ao Santo Espírito de Deus. E logo aqueles homens, com certeza irados, porque estava mexendo nos seus bolsos, logo pegaram Paulo e Silas e prenderam. Timóteo não foi preso porque ele era meio que judeu. Lucas também não foi preso porque era gentio. Mas Paulo e Silas foi levado à prisão porque era judeu. Foi a artimanha que eles encontrou. Interessante que quando ele chega diante dos magistrados, eles não dizem para eles lá que aquela jovem tinha um espírito de adivinhação, que de repente esse homem veio e repreendeu, mas eles nem levou a jovem para dar seu testemunho, para servir de testemunha. Mas apenas eles dizem que esses homens são perturbadores. Estes homens estão perturbando as nossas crenças. Estes homens estão perturbando os nossos povos. E a palavra diz que os magistrados mandam que leva Paulo e Silas para a prisão. E que manda que os prenda bem seguros. E como a palavra vai dizer, eles foram colocados numa prisão interna. Naquele tempo havia duas prisões. Tinha a externa, aquela que os presos tinham mais liberdade, tinha direito às visitas. Era um lugar mais agradável dentro da prisão, que a prisão não é agradável. Mas lá dentro era um lugar mais agradável. E a interna era aquela a qual os presos ficavam privados de tudo. Ficavam amarrados, acorrentados, sem visitas. Era um lugar que era reservado aos bandidos mais perigosos da época. E foram lá que colocaram Paulo e Silas dentro daquela prisão. Glória, Santo Espírito de Deus. Deus de poder e glórias. Imagine agora a situação. Aqueles dois homens ali dentro da prisão. Silas, eu não sei o que é que estava se passando pela sua cabeça, porque a Bíblia não tem muito relato dele. Mas Paulo dá para nós termos uma compreensão do que se passava na sua cabeça. Porque Paulo foi um homem que ele não andou com Jesus. Ele não foi discípulo de Jesus. Ele não esteve na última ceia com Jesus. Mas aprendeu a amar o Senhor naquele dia que teve um encontro com Ele, quando ia para Damasco. E dali por diante, não importava as lutas, as provas, a barreira, mas Jesus era o seu alvo. Eu creio que dentro daquela prisão ali, ele começava a pensar: se eu morrer aqui, é lucro, porque eu vou para a glória. E se daqui eu sair, vou continuar apregoando, vou continuar anunciando. Se não quiser aceitar, sacuda a poeira dos meus pés e vou adiante, levando as boas novas. Eu imagino que aquela prisão era escura. Isso é uma área interna. E ali eles, esbagaçados, porque eles tinham sido chicoteados. Imagine uma chicotada. Imagine nós, quando criança, que nossos pais nos pegavam de cinto, ou de bainha de facão. Era no máximo umas 5, e como doía. Imagine o tanto de chibatadas que aqueles homens levaram.
E ali dentro da prisão, eu fico a imaginar a reação. De repente, essa semana, meditando nessa palavra, e eu, com os meus pensares, me levei até ali onde estavam eles. Para mim era como se Paulo dissesse para Silas: Silas, tu está acordado? Sim, Paulo, eu estou aqui. Silas, aqui está escuro, não está, Silas? Sim, Paulo, está muito escuro este lugar. Glória a Deus. Mas Silas, o Jesus a qual servimos, ele um dia disse para seus discípulos: eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não anda nas trevas. Silas, tu crer que Jesus pode clarear a sua luz aqui dentro? Sim, Paulo, eu creio. Silas? Sim, Paulo, estou ouvindo. A palavra do Senhor também vai dizer, Silas, que o Senhor vai dizer para o seu povo: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, Silas, vamos adorar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos nesta hora, Silas, que a palavra diz que era por volta da meia-noite. Não adorar ao Senhor pelo que Ele fez nas nossas vidas, mas adorar ao Senhor pelo que Ele é. E neste momento eles começam a adorar a Deus. Neste momento eles começam a orar e falar com Deus. Não sei qual o hino que eles louvavam. Seria tão bom se a Bíblia citasse qual o louvor que eles louvou. Mas eu fico imaginando eles cantando: se eu amo a mensagem da cruz, morrer, o amor proclamar, levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. E assim eles oravam, e assim eles adoravam. Mesmo bagaçados, mesmo com seus corpos em chagas, eles adoravam ao Senhor. Eu creio que a unção na vida deles era tão grande que aquele louvor, aquela adoração subiu ao trono da graça, subiu até aos céus, como um perfume suave até as narinas de Deus. E Deus se levantar do seu trono e olhar para baixo e dizer: tem adorador ali. Tem adorador ali. Eu ouço louvor. Eu ouço adoração. E a glória de Deus desce sobre a prisão. A glória de Deus tão tamanha naquele lugar, que aquele lugar não resistiu à presença de Deus, até o ponto de, como um terremoto, aqueles alicerces se partirem, aqueles alicerces se abrirem, e todas as portas da prisão foram abertas. Deus de poder e glórias, santo, 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 ó Rei da glória. E agora lá vem o carceleiro. Vem ele ali se preocupado. Porque quando ele olha que vê toda a prisão aberta, todas as portas abertas, todo mundo quieto, ele começa a pensar: e agora? Eu sou um cidadão romano. E se eu deixar algum preso sair, escapulir, eu serei morto. E ele pensava em tirar a sua própria vida.
Mas o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Paulo, que conhece os nossos pensamentos, logo impulsionou a Paulo a gritar: ei, estamos aqui! Ei, nós estamos aqui! Olha a situação daquele carcereiro naquela hora. Porque com certeza, quando chegou eles na prisão, trouxeram com eles uma carta dizendo: estes homens é perturbadores, estes homens é rebeldes, prendam eles em segurança máxima. E de repente ele vê aquela situação. E ele vai dizer nos seus pensamentos: como pode? 2 homens presos porque libertou. 2 homens que estavam orando e adorando a um Deus que não se pode ver. E um Deus que não se pode ter uma imagem para cultuar. E de repente, quando ele está adorando, acontece uma coisa dessa nessa cidade que nunca houve antes. Um grande terremoto de fazer a prisão. Saiu. Deus estava libertando os seus que estavam encarcerados, os seus adoradores, que o adoravam em espírito e em verdade, mas naquele momento não estava prejudicando a vida daquele que o estava guardando. E logo quando ele ouviu dizer: estamos todos aqui, ele saltou diante de Paulo e Silas e perguntou para eles o que era necessário, o que era preciso. Santo Espírito de Deus, Deus de poder e glórias. E ele disse: aceita o Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Santo Espírito de Deus, a verdade. Deus de poder e glórias. O homem que eu não sei qual crença que ele tinha. Eu não sei o que ele cultuava. Mas mediante ao que Deus fez naquele lugar, mediante aquele grande processo na vida daquele carcereiro, talvez naquela hora tudo que ele acreditava estava caindo por terra, porque ele estava impactado com o que havia acontecido. Ele estava impactado com o que tinha acontecido. Glória a Santo Espírito de Deus. O que é necessário? O que é necessário para ter a presença de Deus? O que é necessário para ser um verdadeiro adorador? Glória a Santo Espírito de Deus. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Será que aceitamos Jesus? Será que aceitamos? Tive muitas pessoas dizem: eu sou crente, eu aceitei Jesus. Mas de fato aceitou? Houve mudança? Porque para haver mudança nas nossas atitudes, nas nossas vidas, é necessário aceitar a Jesus Cristo. Aceitar o Rei da Glória. Aceitar o Salvador. E logo ele lavou-lhe as pisaduras de Paulo e Silas. Porque o sangue já tinha coalhado. Ali ele foi batizado, como também a sua família. Um verdadeiro avivamento tem que ter um motivo para acontecer uma reação. O motivo: Paulo e Silas na prisão, adorando a Deus. A reação: a conversão daquele carcereiro e toda a sua família.
Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Não uma adoração como aconteceu mais de 2000 anos atrás, a qual o povo disse que servia a Deus. Mas o Deus vivo peregrinou pela cidade inteira, dentro do ventre de Maria, juntamente com seu pai adotivo, José. Eles batiam de porta em porta, esperando uma oportunidade de entrar. Mas a resposta que eles ouviam: aqui está cheio. Aqui não cabe mais ninguém. A tal ponto do Filho de Deus nascer na estrebaria, o lugar que com certeza cheirava mal, o lugar que com certeza havia muitas moscas, mas foi ali que o Filho de Deus nasceu, na simplicidade. De hoje para amanhã, é esta comemoração que nós vemos por aí, daqueles que não podem abrir a porta, porque a casa está cheia. Muitos nesses dias passaram 9 dias, passando de casa em casa. Estamos anunciando a chegada do Messias. Mas hoje, que é o dia da chegada, não receberão o Rei da Glória, porque estarão embriagados. Porque estarão embriagados. Não embriagado com o Espírito Santo de Deus, mas com aquilo que nos faz mal, que nos prejudica. Jesus, mais uma vez, está batendo de porta em porta. Mas não vai conseguir entrar. Porque este é o Natal consumista. O Natal em quem é lembrado é o açougueiro. O Natal em quem é lembrado é o dono de uma loja. O Natal em quem é lembrado é o dono de uma churrascaria. O Natal em que nem sequer está lembrando de quem é Jesus. Qual o seu objetivo? Qual o seu projeto? Natal consumista. E hoje chegamos para muito e dizer que se comemora o Natal ao nascimento de Jesus. E você já deixou ele nascer no seu coração hoje? Você já adorou Jesus hoje? Ah, mas Jesus, ele mora aqui no meu coração. Deus também morava no coração daqueles que o rejeitaram, o Rei da Glória. Segundo eles, Deus morava em seus corações. Mas não abriram a porta para o Rei. Que nós possamos meditar nessa palavra de Paulo e Silas. Precisamos evangelizar. Mas muitas vezes precisamos deixar-nos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes entramos em lugares e saímos frustrados, porque não ouvimos a voz de Deus dizendo: essa não é a hora, este não é o momento, espera a minha hora, que é do meu jeito, que é da minha maneira. E mesmo ainda que se profetizarem contra ou a favor da sua vida, permaneça nas mãos de Deus. Ainda que te jogarem na prisão, adore e louve a Deus. Porque o mesmo Deus que tirou Paulo e Silas da prisão, e que ainda avivou a vida daquele carcereiro, é o mesmo Deus fiel para me dar vitória e para te dar vitória.
Precisamos adorar ao Senhor não pelo que Ele faz nas nossas vidas, mas precisamos adorar ao Senhor pelo que Ele é e que será eternamente. Adore ao Senhor. Se tudo vai bem, é fácil adorar. As irmãs cantam direto aqui. Mas quando vai mal, não consigo. A voz não sai. As palavras não saem. Mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Que eu adore em espírito e em verdade. Glória a Deus. Já chegando ao término. Esta noite eu queria adorar ao Senhor. Talvez, eu não sei, ninguém sabe o dia da manhã. Essa seja a minha última adoração a Deus neste ano de 2017. Que você nessa noite também venha adorar ao Senhor. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse o depois. Adore por hoje. Louvor conhecido. Eu convido a você a se pôr de pé, segurar a mão do teu irmão e adorar junto comigo nessa noite. Glória, Santo Espírito de Deus. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer. Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixa só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar. O que é que você faz? Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, que mostre a tua fé. Aleluia! Ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a tua fé. Questiona ou adora. Escuta nessa noite. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio da tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar. O que é que você faz?
questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a tua fé. Questiona ou adora, adora, adora. Questiona ou adora, se ele nada fizer, me mostre a tua fé. Questiona ou adora. Nós vivemos em um contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore ao Senhor nesta noite. Adore pelo que Ele é, não pelo que Ele faz na tua vida. Adore a este Deus que está à procura de verdadeiros adoradores. Que eu adore em espírito e em verdade. Faça como Paulo e Silas, mesmo deslacerado, mesmo machucado, não cessou a adoração, mas adorou ao Senhor. E Deus moveu o céu, Deus moveu a terra para libertar os seus. E esse mesmo Deus é fiel para fazer comigo e para fazer com você. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. Aleluia, glória a Deus. Adorar. Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue falando aos corações da igreja. Aquele mesmo Espírito Santo que estava na vida de Paulo, que repreendeu aquele espírito de engano que estava sobre aquela vida. O mesmo espírito de Paulo, que quando aquele homem carcereiro pensava em se matar, Deus o levanta para dizer: estamos todos aqui. Que esse mesmo Espírito Santo continue falando ao coração da igreja. E assim eu agradeço a oportunidade.